Gente, eu quero abrir a sua consciência, o seu entendimento para uma coisa bem profunda, né? Sempre que você pecar, Deus não vai dar somente a punição do seu pecado. Deus ele vai trabalhar em você a causa do pecado, tá? Olha só, quando Adão e Eva comeram do fruto, qual era a consequência que Deus disse para Adão que seria se ele comesse do fruto? Deus falou assim, ó, você pode comer de todas as árvores, certo? Inclusive a árvore da vida que Adão não comeu. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que comer certamente morrerás. Então, qual era a punição para o pecado? Morrer, certo? Mas quando Deus foi conversar com Adão e Eva, lá em Gênesis, Deus nem citou a morte, né? Obviamente, eles já sabiam que iriam morrer, e Deus não os deixou comer da árvore da vida para que eles não se tornassem pecadores eternos, tá? Por quê, gente? O segredo disso é assim, o homem tem um corpo, né, mortal. Então, nós somos um pecador mortal. Se Adão comesse da árvore da vida que tinha lá no Éden, ele ia ter vida eterna. A árvore da vida eterna, né? Então, ele se tornaria um pecador eterno. Então, hoje, né, por isso que Deus teve que expulsar Adão do paraíso e por isso que ele cercou lá com uma espada de fogo, né? Eu já falei aqui que essa espada de fogo é uma simbologia para Jesus. Os querubins são os guardiões do trono do Cordeiro, né? Tinha um trono no Jardim do Éden. Outro dia eu falo melhor sobre isso, mas já tem vídeo aqui sobre isso, né? Mas então, hoje nós somos pecadores temporários, certo? A partir do momento que você morre, o estado em que você morreu fica permanente para a eternidade. Você entende? Então, se você em vida aceita Jesus, você se torna, você era um pecador temporário, você se torna um pecador resgatado, né? O sangue de Cristo te resgata, então você se torna um resgatado, um salvo eternamente. O estado em que você morreu, você fica, certo? Mas se você era um pecador temporário, morreu sem Jesus, você vai virar um pecador eterno após a morte. Então, certo? Mas vamos lá para Adão e Eva. Quando Deus chama os dois, Deus dá outras punições completamente diferentes do que ele disse. A gente imagina que Deus devia chegar até os dois e falar, a partir de agora, né, vocês não vão comer da árvore da vida, vocês estão expulsos do Éden, vocês vão ter uma vida limitada e depois vocês vão morrer. Essa é a punição por ter comido do fruto. Mas ele nem citou isso. Ficou subentendido. Adão, né, na mente dele ficou subentendido que ele não ia mais viver eternamente. Mas Deus não citou. Por quê? Gente, isso aqui que eu vou falar para vocês é uma coisa assim muito profunda. Deus foi na causa do pecado de cada um. Eu não vou falar sobre a serpente, a punição da serpente, porque o livro de Gênesis ele também é um livro apocalíptico. Então a conversa que Deus teve ali com a serpente são profecias que vão se cumprir no Apocalipse, né? Outro dia eu falo sobre isso e eu mostro para vocês algumas coisas sobre o Apocalipse no Gênesis. Isso aqui é terrível. Mas vamos lá, Deus chamou Eva, certo? A primeira punição que Deus deu para Eva, qual foi? Deus falou assim, ó, Eva, o teu prazer será para o teu marido e sobre ti ele dominarás. Deus falou para a mulher a partir daquele dia ser submissa ao homem. Por quê? Gente, o que Eva fez? Deus criou, só tinha no jardim Adão e Eva, certo? Os dois eram complementares, né? Porque Eva veio da costela de Adão. Eles tinham que andar sempre juntos, sempre juntos. Só que Eva já estava cobiçando a árvore do conhecimento do bem e do mal já fazia um tempo. Por que ela estava cobiçando? Porque ela ficou rodeando ali e quando a serpente falou para ela, ó, você não pode comer, ela falou, não, Deus falou que eu não posso comer e nem tocar. Ela começou a inventar coisas
na cabeça dela, né, além do que Deus falou. Quer dizer, ela já estava mentindo, ela já estava caída antes de comer o fruto. Porque ela mentiu, Deus nunca falou que ela não podia tocar. Mas, tudo bem. Qual foi a causa do pecado dela? Ela se afastou de Adão, né, já que a ordem foi dada a Adão, e Adão andando do lado dela, ela não ia ter oportunidade. O diabo não ia ter oportunidade de encostar nela, nem ela de comer. Então primeiro, ela se afastou de Adão. E aí foi lá sozinha e o diabo pegou ela sozinha e tentou ela. Então, a punição para se afastar de Adão foi: a partir de agora você vai ser submissa ao seu marido. Então, gente, a Bíblia inteira fala que as mulheres têm que ser submissas ao marido. E é até mais profundo falar que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. Existe uma hierarquia no céu. Então, o feminismo trouxe essa ideia do empoderamento feminino, que mulher não é escrava de ninguém, homem não é dono de ninguém. Isso destruiu a família. Toda vez que uma mulher ela não quer ser submissa ao seu marido, né? Gente, você pode inventar o que você quiser, é a palavra de Deus, foi uma ordem que Deus deu. A mulher está em rebeldia, assim como Eva, e ela começa a abrir espaço para Satanás entrar na mente dela, como entrou na mente de Eva. Tá entendendo? Então, essa punição foi por causa disso. Deus sempre trata o pecado não só como uma punição, mas ele vai na causa. Segunda punição, Deus falou: eu vou multiplicar as dores da sua madre. Eva já tinha filhos, certo? Caim e Abel foram os dois primeiros filhos depois do pecado, eles tiveram filhos antes. Por isso que quando Caim sai do jardim do Éden, já tem cidades ali em volta. Gente, Adão viveu 900 anos, né? Quantos filhos ele não teve? Sabe? Então vamos lá. Por que Deus falou para multiplicar as dores da madre? Deus, ele sempre faz que os seus servos sejam co-criadores. Então, Deus colocou em Eva o poder da criação. Eva, ela podia gerar uma vida dentro dela, coisa que só Deus pode fazer. Gente, os nossos espíritos, eles foram gerados dentro de Deus. Deus é criador das coisas físicas, mas ele é pai dos espíritos. E Efésios 1 fala que Deus nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo. Os nossos espíritos estavam dentro de Deus. Então Deus nos gera dentro dele. O nosso espírito foi gerado em Deus. Deus colocou esse poder de criação, esse nível de criação em Eva. Mas quando o diabo foi tentar Eva, falou assim: Deus não quer que você coma do fruto porque ele não quer que você seja igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Então, ele não quer que você seja igual a ele, mas Deus já havia dado para Eva o poder de geração, de gerar dentro dela, assim como Deus faz. Então, Eva já era especificamente como Deus. E se a questão era o conhecimento, Deus vinha todo dia no pôr do sol e conversava com eles, e eles podiam perguntar qualquer coisa. Então, como Eva, né, ela já sendo um pouco como Deus queria mais, Deus falou: a partir de agora, então, a sua madre, as dores vão se multiplicar, certo? Olha a profundidade disso. Adão, ele comeu do fruto. Por que a punição de Adão é: com o suor do teu rosto você comerás? Deus deu duas punições. Uma foi porque ele deu ouvidos a Eva, e Deus falou: a partir de agora, maldita é a terra por tua causa, porque destes ouvidos à voz da tua mulher. Então, não era para Adão ouvir a mulher, era para Adão ouvir a palavra de Deus, tá? Adão como cabeça. E segundo, porque quando Deus criou Adão, Gênesis fala que o homem foi criado para lavrar a terra. Mas Deus não deixou Adão lavrar a terra desde o início. O próprio Deus plantou um jardim e colocou o homem lá. Era para Adão plantar desde o início, mas o próprio Deus plantou e colocou Adão lá e falou: eu vou te sustentar, eu vou ser o seu provedor. Né? Mas com uma condição: você não vai tocar naquela árvore. O que Adão fez? Tocou da árvore. Então, a partir dali, a punição dele é: agora você vai fazer o que você tinha que fazer desde o início. Eu não vou mais prover na sua vida. E ficou pior porque a terra ficou maldita. Tá bom? Fica na paz.